Sim, a Microsoft indicou o fim do Project Online e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o licenciamento, o que muda, o que diminui e o que aumenta também. Ele modifica bastante, então toma cuidado com isso. Você pode economizar dinheiro aqui nesse vídeo, inclusive a gente vai indicar boas práticas para você, inclusive, poder gastar menos com licenciamento e tem um lado que pode até gastar mais, eu explico isso, o que pode acontecer e então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Sim, a Microsoft indicou o fim do Project Online, e essa é a terceira vídeo da série, então tem mais dois, tem uma playlist para assistir a respeito disso, clique na playlist da ML Pro, que você tem a sequência, se esse é o seu primeiro vídeo, tem outros dois falando sobre o fim do Project Online, se não, vamos para o terceiro vídeo, tá? Hoje falando sobre licenciamento, o que muda a respeito disso, tá ok? Então, eu preparei um Excel aqui, tá, para mostrar um pouco a referência disso e quanto é que tá. O valor pode mudar um pouco, porque tem a ver com o tenant de vocês, mas esse é o valor que a gente pode trabalhar, tá? Então, se tiver mais caro no tenant de vocês, entre em contato com a gente, que a gente consegue reduzir isso aí para os valores que estão aqui, ou até de repente mais baixo, a gente pode negociar tudo, então tem uma margem ali que a gente pode operar tudo, tá bom? Então, seria isso. Bom, primeiro ponto, quando a gente está falando de licenciamento, tem um vídeo falando sobre licenciamento específico, eu falo de cada um desses itens, tá? Para que serve, tudo certinho. Esse vídeo, para quem quiser acessar, é só fazer o seguinte, escrever licenciamento planner ML Pro, vai pegar isso aqui falando de licenciamento, eu falo licença por licença, tá? Que cada uma libera, mas eu vou falar um pouquinho aqui mais resumido a respeito disso. Bom, o Project Online, normalmente a licença que é necessária para ele, que a gente indica, seria essa daqui, tá? Que é o Planner and Project Plan 3. O Project Online, quando você habilita o Project Online, automaticamente você ganha também uma licença de Planner. Então, no fundo, quem precisa de licença do Planner não vai precisar estar trabalhando aqui com uma troca de licença. Você pode usar já a licença que está do Planner 3. Tá? Então, vamos dizer que tem 10 pessoas com Planner 3, beleza. Tá? Então, essas pessoas vão ter um custo de licença de R$ 1.900 mais ou menos por mês, tá? De licenciamento com o Planner. Você pode tanto instalar o Planner, usar o Planner Premium, tudo, como pode usar o Project ainda desktop. Então, ele serve para as duas coisas ao mesmo tempo. A segunda licença que a gente poderia ter é uma licença exclusiva do Planner, que é o Plano 1, e daí eu explico um pouquinho mais isso. De repente a gente pode fazer o seguinte, não todas as pessoas ficarem no 3, mas 5 pessoas no 5, 5 pessoas no 1. Então é legal enxergar lá qual as funções que habilita no 1, que função que habilita no 5, para ver qual que é melhor para vocês. Um outro ponto é o seguinte, a ideia é uma grande economia, tá? Quando a gente está falando do Project Essential, que é uma licença mais barata do Project Online para acessar e alterar cronogramas, vamos dizer assim que tem 20 pessoas aqui. Esse custo ele pode ser evitado. Por quê? Essa licença que é um acesso menor, tudo, muitas vezes você não precisa, para acessar um risco, editar tudo. Com uma licença do Office 365, que a maioria das empresas já tem, automaticamente você já ganha acesso a um ambiente de planner, um ambiente para gestão de projetos, onde eu atualizo as minhas atividades. Se você não é um gerente de projetos, esses recursos não são um gerente de projeto, no Project Online seria essa licença que seria. Inclusive eu coloquei não disponível porque ela não está mais disponível. Mas eu posso zerar e na verdade seria aqui, tá? 20 licenças, só que essas licenças normalmente já estão compradas. Ela pode ser de Office 365, pode ser E1, E3, E5, o Business, tanto o Standard como o Premium, tá? A Microsoft Business Standard Premium. Só o Basic que não permite, tá? Então, ter acesso ao ambiente, tudo como um todo e atualizar atividades. No 5, é uma licença que a gente normalmente não recomenda. Por quê? Porque não tem necessidade, tá? Então eu recomendo não utilizar ela, porque vai trazer uma economia. A gente normalmente não enxerga nenhuma funcionalidade adicional para isso, tá? Mas se for o caso para colocar aqui, teria um valor maior e é o mesmo esquema. Planner and Project Plan 5, tá? São funcionalidades que liberam a mais, mas a gente não enxergou nenhuma funcionalidade hoje em dia que o 5 realmente vale a pena.
Quando valer, a gente vai informar, eu vou fazer vídeo aqui, acompanhe o canal que eu vou informar, tá ok? Tem duas outras licenças que a gente recomenda também na implementação de um PSA, do PSA Easy, né, que é a nossa ferramenta, tá? Quando a gente está implementando o PSA Easy, a gente cria automações. Então, se você for criar automações no Planner para melhorar a ferramenta, tudo, é legal uma licença aqui. E do Power BI também licença, daí vai depender como é que a gente trabalha aqui com o licenciamento do Power BI. Tem o Power BI Premium, empresa, tudo, mas não muda. O que tinha lá no Projeto Online, você vai trazer para cá para o Planner, para o PSA Easy, que é a nossa ferramenta, tem um vídeo falando sobre portfólio de projetos, né? Onde eu trabalho com portfólio de projetos, daí sim a gente vai trabalhar com esses relatórios, tá? Então a gente pode trabalhar com esses relatórios, e daí aqui seria a licença para acessar esses relatórios, tá ok? Então seria isso. Um outro ponto que tem que tomar bastante cuidado é o seguinte: esses projetos não ficam mais armazenados no SharePoint, e sim no Dataverse. Porque ele está armazenado no Dataverse, pode ter um custo adicional, tá ok? Esse custo adicional, a gente está falando ali da ordem de 40 dólares por gigabyte, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se vocês estiverem passando por esse processo, quiserem que eu assessore e oriente em relação a isso, entre em contato com a gente, que a gente verifica qual a necessidade, como é que é tudo, tá bom? E a gente consegue trabalhar ali para ver se precisa ou não. Normalmente não precisa, tá ok? Vou mostrar um pouquinho rapidinho, porque cada licença que eu for liberando, por exemplo, se eu crio um usuário lá e tem um Planner 3, ele libera 250 megabytes de Dataverse e mais de file para armazenamento da documentação, mais 2 gigas. Então tem uma série, de cada licença libera um pouquinho, tá? O plano 1 também libera alguma coisa, tá? Eu consigo ter ali 50 megabytes. O Office 365 não libera, tá? Não libera mais espaço ali. E também tem de tenant. Quando a gente libera um tenant, quando a gente libera um Office 365, mas é uma única vez, ele libera uma quantidade de espaço ali. O primeiro licença que libera do 3, ele libera 5 gigabytes ah, de database, né, do database do Dataverse, tá? Então seria isso. Um outro ponto é que tem o custo disso, tá? Quando a gente está falando do database do Dataverse, a gente está falando de 40 dólares por gigabyte, então não é um valor tão inexpressivo. Não é esperado que nenhuma empresa precise disso, mas como ela é compartilhada com outras ferramentas, tudo, se você acabar utilizando para outros fins, para Power Apps, que não tem a ver com o projeto, pode ser que consuma todo o espaço e não sobrar nenhum espaço para realmente utilizar para a gestão de projetos. Daí vai dar problema. A gente já teve casos desse tipo. Mas a gente está trabalhando, liberou espaço lá, a gente consegue trabalhar tranquilo, tá? Então, cuidado ali de fazer, de enxergar e dar uma olhada nisso, tá? Tem um passo a passo aqui de como é que enxerga isso, tá? Então, esse valor é um valor estimado, mas como é que eu vou saber quanto é o gigabyte mesmo? Tem um passinho aqui, passo a passo, em cobrança, adquirir serviço, daí você filtra Dataverse, automaticamente vai trazer files, o database, quanto custa exatamente para você, tá ok? Também se precisar de assessoria em relação a isso, precisar de um desconto, a gente consegue dar uma olhada no tenant de vocês para ver se a gente consegue gerar um valor um pouco melhor em relação a isso, tá ok? É isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer a todos. Precisando à tua disposição, pode marcar. Se tiver uma dúvida, comentário, alguma coisa que discorda, fala ali no chat, a gente conversa e eu sempre respondo, gosto disso. Fiquem à vontade para escrever. Dá o like, compartilha e segue a gente que a gente vai mostrar sempre conteúdos novos aí de Planner e cada vez mais se aprofundando no assunto, tá ok? Obrigado e até logo.